és o Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para continuar a nossa aula, né? O nosso curso sobre o que é a igreja e seus sacramentos. Hoje nós vamos tirar um tempo para refletirmos sobre a igreja. Como está a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro? Então, nós temos algumas reflexões que é bom nós revermos, é bom nós lembrarmos e é bom nós praticarmos. E aqueles que esqueceram um pouco disso, é a oportunidade de voltar a estar praticando aquilo que Jesus nos ensinou. Então, vamos lá à aula de hoje. Eu sou o pastor Paulo Rogério e falo de Boston. O que é a igreja e seus sacramentos? Está expandindo, ok? Aula número 5. Nós vamos trazer algumas reflexões sobre as 4 aulas da qual nós já falamos. Então, agora, nós temos que nos colocar em uma posição. Nós temos que tomar uma definição. Como Igreja de Cristo, como nós estamos? A igreja tem passado por alguns desvios. A igreja tem passado por algo que está levando-a a esquecer o mandamento de Cristo. Veja bem, enquanto Cristo for aquele que está me dominando, está me encaminhando, está me ajudando, o evangelho é simples. O evangelho passa a ser complicado quando eu coloco a parte humana dentro da parte divina. Quando eu quero colocar as minhas ideias, eu quero colocar as minhas reflexões, eu quero colocar os meus pontos de vista. E em segundo plano fica a palavra de Deus. Aí o evangelho fica complicado. Mas quando a palavra de Deus está em primeiro lugar, eu busco seguir aquilo que está ali escrito. O evangelho é simples. E é esse evangelho que lá em Atos, no início de Atos, capítulo 2, nós vemos, parece que Atos 2, 7, diz que a igreja ia caindo na graça do povo. E o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Não era a mão de homem que fazia a igreja crescer, mas era o Senhor. Por quê? Porque nós temos que ler antes. Atos, capítulo 2. A partir do verso 42. Eu quero ler isso antes de começar. Veja bem, é nisso aqui que nós temos que basear a nossa fé, a nossa pregação hoje em dia. Não existem fórmulas mirabolantes. Todas as fórmulas mirabolantes são feitas por homens e elas estão sujeitas ao fracasso do evangelho diluído com água e açúcar, e não um evangelho poderoso que, através do Espírito Santo, transforma homens e mulheres. O evangelho é confrontador, porque ele confronta o homem em seu pecado. Se o evangelho não está sendo confrontador com os homens, simplesmente nós estamos sendo homens e mulheres que estamos entretendo as pessoas quando falamos do evangelho, seja em púlpito ou seja em qualquer outro lugar. E nós não devemos fazer isso, nós devemos pregar o evangelho puro e genuíno, porque é esse que converte as pessoas e não convence as pessoas de irem à igreja. Vocês estão entendendo? Às vezes as igrejas estão cheias porque elas estão convencidas e não convertidas.
Isso é muito simples. Quando as pessoas são convencidas, existe a mão do homem e Deus não pode atuar completamente. Quando elas são convertidas, é porque Deus atuou completamente. E através do Espírito Santo, ele convenceu o homem do seu pecado. Ok? Então, esse é o início. Eu vou ler Atos 2, a partir do verso 42. É nisso aqui que tem que ser baseado a nossa pregação, o nosso testemunho de Cristo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse aqui é o princípio de uma igreja viva, ativa e retumbante, que fala a verdade de Cristo, que Cristo morreu na cruz por todos nós, e que através do seu sangue derramado e da sua ressurreição, nós temos a esperança de termos uma vida eterna e alcançarmos o céu. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Comunhão. Comunhão. Então, igreja cheia não significa que é uma igreja em comunhão, mas pode ser uma igreja em que o seu líder está ali trazendo palavras de autoajuda, trazendo o que o povo quer ouvir e não trazendo a palavra de Deus, em que diz que eu sou pecador e preciso de Cristo, que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. E esse sangue é que me remiu de todos os pecados, porque o escritor aos Hebreus diz que sem remissão, sem derramamento de sangue, não haveria redenção, remissão dos nossos pecados. Continuando. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. É lógico que hoje não acontece isso, mas aqui está falando de assistência social. Socorriam os outros. Havia uma consciência em que todos deveriam estar na sua vida material controlada, com a sua vida material bem, uns ajudando os outros, mais uma vez comunhão. E a partir daí, dessa comunhão de um ajudando os outros, não é? E, como diz aqui no final do versículo, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, quer dizer, supria-se, a igreja era suprida pelo amor que havia nela. 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo. Templo é um lugar físico onde eles se reuniam. Então é necessário um lugar físico para que a igreja espiritual se reúna. Não pense que eu sou igreja em casa. Você não é igreja em casa. Você é igreja total, quando você está com todos. Em casa, você é uma igreja parcial e está muito mais propenso a cair e a se desviar das verdades do que quando você está com outros no lugar físico. Desculpa. E partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Simplicidade. A igreja sempre foi simples. Hoje está muito complicado, vocês percebem isso. É cada um falando uma coisa, venha para cá, vá para lá, venha aqui comigo, vá para outros. Não, a igreja é simples e ela é baseada no Evangelho de Jesus Cristo. E veja bem, louvando a Deus, mais uma vez mostra-se comunhão, e comunhão não se faz sozinho dentro de uma casa. Comunhão se faz com outro, com mais outro, com mais outro, com mais outro. Então existe a necessidade
de estarmos juntos num lugar físico. Depois nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. E caindo na graça de todo o povo, a simplicidade, a união, a comunhão, era refletido para fora. E aqueles que viam isso, falavam, olha, eu quero isso. Como eu posso alcançar isso? E aí diz o seguinte, e todos os dias acrescentava o Senhor, não era mão de homens, os homens estão com a responsabilidade do ide e pregai o evangelho. O convencimento vem pela ação do Espírito Santo na vida daqueles que precisam de Jesus. E não pelas minhas mirabolantes fórmulas de trazer o povo para as igrejas. Não. É simplicidade. Pregue o evangelho. Siga as escrituras. Essas mirabolantes coisas que nós estamos vendo hoje são simplesmente para atrair pessoas. Aí eu digo, principalmente para os pastores, líderes, vocês são realmente pastores de ovelhas ou estão entretendo bodes? Se você estiver entretendo bodes, é porque você mesmo fez isso e está fora da palavra de Deus. Nós precisamos refletir e sermos verdadeiros pastores na simplicidade do evangelho para conduzirmos o rebanho que o Senhor vai nos dar, porque ele não é nosso, ele é do Senhor, e nós simplesmente temos que apacentá-los. Então, não tem esse negócio, a minha ovelha desviou, a minha ovelha... A ovelha não é sua, a ovelha é de Jesus. Você tem que apacentar. Exemplo muito simples. É como que um grande homem tivesse um grande rebanho de ovelhas e falasse, olha, Paulo, você está aqui para apacentar o meu rebanho. Aquela ovelha não é minha, aquela ovelha é do Senhor que me contratou para tomar conta dela. Então, eu vejo muitas expressões e essa expressão é errada. A minha ovelha. Não, a ovelha é do Senhor. Você está apenas apacentando. Nas pequenas palavras, nós devemos tomar cuidado, porque elas têm um grande poder de confundir aqueles que estão se iniciando na fé. E elas se apegarem muito mais ao homem do que a Deus. Continuando. E todos os dias, verso 47 do capítulo 2 de Atos, e todos os dias acrescentava o Senhor, à igreja, aqueles que iam sendo salvos. E a partir do momento em que o Senhor acrescentava essas pessoas à igreja, a igreja caía na grande obrigação, no privilégio de trazer a essas pessoas aquilo que está no verso 42, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. É simples? Pois é. Então, por que nós estamos complicando? Por que nós estamos fazendo uma igreja ao gosto do povo? E não estamos trazendo uma igreja para que ela seja agradável ao Senhor em seus atos, em suas ações, em suas realizações, nesse grande privilégio que nós temos, que os anjos queriam, mas o Senhor falou, não, isso está reservado aos homens, de pregar o evangelho salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos vendo isso aí, ó, a igreja ao gosto do freguês. A igreja perdeu a sua essência.
A igreja não é isso. A igreja pertence a um Senhor muito maior do que agradar ao povo. Ela pertence ao Senhor. Nós devemos agradar ao Senhor. Nós devemos agradar a Jesus, que é o nosso único e eterno Salvador. E o Espírito Santo agirá no nosso meio. Enquanto nós quisermos agradar a homens, o Espírito Santo não agirá no meio da igreja. Devemos ter a intrepidez que João e Pedro tiveram naquele sinédrio, quando eles eram acusados. E eles disseram: importa mais agradar a Deus do que aos homens. Hoje nós estamos, às vezes, esquecendo disso. O nosso objetivo como cristão, como salvos e remidos pelo sangue de Jesus, é agradar a Deus e não aos homens. Desculpe, eu estou meio rouco e realmente, às vezes, a voz falha. Me desculpa. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos assim. Não, eu sou de Apolo, porque Apolo fala o que me agrada. Não, eu sou de Paulo, porque Paulo me traz alguma coisa na sua fala em que me deixa realmente extasiado. Não, eu sou de Pedro, porque Pedro é uma pessoa intrépida. Ele vai, ele faz. Não, eu sou de Jesus, porque Jesus é o meu Salvador. A cruz de Cristo está partida. Nós não estamos dando valor ao que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Ele é o nosso Senhor. Não tem Apolo, não tem Paulo, não tem Pedro, tem Cristo. Uma cruz inteira, uma cruz da qual ele sofreu, derramou o seu sangue para nos salvar e nos fazer novas criaturas, como o próprio Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, e não em Paulo, não em Apolo, não em Pedro, não em João, não em Maria, mas em Cristo, nova criatura é. Então, nós, igreja, devemos tomar cuidado para nós não estarmos partindo a cruz de Cristo, partindo o valor dele ter derramado o seu sangue naquela cruz para nos salvar. Vamos tomar cuidado. Nós somos de Cristo e não de homens. Apaga isso da sua ideia. É Cristo o centro da nossa vida. É Cristo o cabeça da igreja. É Cristo aquele que nos amou e deu a sua vida por nós. Igreja, temos que tomar consciência desse fato. Se Cristo não for o centro da igreja, não é igreja, é um amontoado de pessoas que podem até estar louvando, adorando e falando da palavra de Deus. Mas, se essa palavra é detorcida, é tirada do foco do que a Bíblia ensina, é um amontoado de pessoas, não é igreja. Porque Cristo tem que ser o centro da igreja. A sua palavra tem que ser o que move a igreja. Os seus ensinamentos têm que ser aquilo que traz à igreja o conhecimento da verdade e a importância de pregar o evangelho. Nesses últimos dias que estamos vivendo, dias difíceis, cada vez mais a igreja precisa de tomar consciência, você precisa de tomar consciência disso. E se dedicar à simplicidade do evangelho. A doutrina dos apóstolos que está no Novo Testamento com as suas cartas, cartas de Paulo, cartas de Pedro, de João, de Judas. Os outros livros que estão ali, Filemon, né, que é uma carta de Paulo, mas Hebreus, Apocalipse, Atos, os evangelhos de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. É isso, é a doutrina dos apóstolos. Devemos manter comunhão com os nossos irmãos. Devemos estar, né, partindo o pão. Nós vamos ver isso à frente. E orar.
orar e orar. É como diz Paulo, orai sem cessar. A igreja é um meio para levar a pessoas a Deus e não um fim em si mesmo. O que diz essa palavra aqui, essa figura que eu tirei da internet? Nós, igreja local, física, onde nos reunimos, onde pregamos o evangelho. Num primeiro momento eu quero falar sobre isso. Ela é o meio para que pessoas que entram ali sem esperança, sem fé, sem um motivo para viver, ali ela possa entender que o Senhor Deus é soberano sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E não um fim em si mesma. Hoje nós vemos igrejas cheias de agenda. É um fim, a igreja está querendo ser um fim em si mesma. Eu não estou falando aqui que a igreja não pode ter uma agenda, mas é tanta coisa que isso sufoca o evangelho. Com a desculpa de ensinar o povo, de trazer o evangelho. Não! A igreja está se tornando, essas igrejas que têm programas, em que, quando você vai, você só vê meia dúzia de pessoas, porque é tanta coisa que não dá tempo nem para as pessoas fazer as suas coisas, né, terrenas. Nós ainda estamos na terra, ainda nós precisamos trabalhar, aí nós precisamos de trazer o pão para casa. Mas a igreja se enche, e me desculpa a palavra, nos enche como membros dela de tanta agenda e de tanta cobrança, porque nós não estamos indo, porque eu não te vi, porque que ela está se tornando um fim em si mesmo. E quando é assim, pode olhar, uma igreja que tem uma agenda que sufoca a sua membresia, ela não está centrada no Evangelho de Cristo, ela está centrada em si mesma. Vamos observar isso. E nós, como igreja individual, em casa, como templo do Espírito Santo, em casa, no nosso trabalho, na escola, nos nossos deveres diários, nós temos o mesmo objetivo, como igreja, agora individual, nos nossos lugares, fora da igreja física. Nós continuamos com o mesmo chamado de Cristo: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o nosso objetivo, em união com os outros irmãos, é levar as pessoas a Deus, individualmente, quando estamos em casa, quando estamos trabalhando, quando estamos estudando. O nosso objetivo é levar pessoas a Deus. Então, o que há de errado com o culto da igreja? O que há de errado? O que há de errado no culto da igreja é simples. O evangelho não está sendo levado da sua forma genuína. O evangelho não está sendo levado, como aqui em Atos fala, seguindo a doutrina dos apóstolos. O evangelho não está sendo levado com intrepidez. Nós não queremos ofender as pessoas. Não, não vamos ofender, não podemos falar isso, porque isso pode ofender, ele nunca mais vai voltar aqui. Nós estamos pensando em nós. Nós temos que ver que nós temos que pregar o evangelho, porque essa parte do convencimento é do Espírito Santo. E mais uma vez eu repito, o evangelho confronta o homem em seu pecado. Confronta o homem em dizê-lo que ele precisa de mudar de vida, que para ele ter a vida eterna, ele precisa de aceitar a Jesus como seu Salvador, que Jesus veio para salvar, que Deus enviou seu único filho para salvar o homem, da qual esse homem, esse pecador, eu sou o principal. Quando nós não expomos isso de uma forma clara, dentro do culto da igreja, e passamos uma água com açúcar, um melzinho na boquinha de todo mundo, quando passamos
um culto que é, né, diluído. A palavra de Deus é diluída com ideias humanas. É isso que está errado no culto da igreja, em não apresentar a verdadeira palavra de Deus. Parece que nós temos medo de dizer a verdade. A igreja de hoje está nesse confronto. Eu não posso melindrar as pessoas. Eu não posso falar muito isso, porque não. Não. Se nós somos verdadeiramente salvos e chamados por Cristo para pregar o seu evangelho, nós devemos seguir a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos está baseado naquilo que eles aprenderam de Cristo. E agora nós temos a palavra de Deus, o Novo Testamento, que mostra um Jesus que veio, que morreu para salvar os homens dos seus pecados. Então, seja direto, irmãos. Direto não significa falta de educação, mas seja direto com aquilo que a palavra de Deus diz. Não fique fazendo curvas, não fique fazendo voltas, mas pregue direto. E eu volto a dizer, irmão, João 3,16 é um versículo completo, é um versículo que eu gosto, é um versículo que me dá base para dizer isso. Ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse o nosso evangelho. É essa a nossa palavra para um mundo que precisa. É isso que nós devemos falar. E o Espírito Santo irá convencer almas. Estamos falando muito de avivamento, porque vai acontecer avivamento, porque o avivamento vem. O avivamento vem sim, mas para uma igreja que está centrada em Cristo. Não espere avivamento na sua igreja, se a sua igreja não está centrada em Cristo. Pastores, não fiquem falando de avivamento no púlpito, se a sua igreja não está centrada em Cristo. Se você não leva os seus membros a estarem centrados em Cristo, na verdade da palavra de Deus, não vai vir avivamento nenhum. Pare de falar isso. Nós não vamos ver avivamento no nosso meio enquanto Cristo não for o centro da igreja. Esqueça. Pode ter causado dúvidas em você, mas eu te digo, é simples. Eu sou a igreja. Eu sou o templo e habitação de Deus, do Espírito Santo. Nós já estudamos isso. Mas eu não sou igreja individual. Eu também sou igreja em conjunto. Nós vemos que eles estavam reunidos no templo. Nós acabamos de ler. Outro momento, quando Pedro estava preso, eles estavam na casa de uma pessoa e lá oravam. E o Senhor libertou Pedro. E Pedro foi bater naquela porta onde eles estavam orando. Era uma casa? Era, mas ali estava um conjunto de pessoas que pertenciam à igreja de Jerusalém. Eles estavam simplesmente separados, orando numa casa. E o Senhor agiu, e agiu poderosamente. Sabe por quê? Eles estavam centrados em Cristo. Eles estavam centrados no Evangelho Salvador. Eles estavam centrados na doutrina dos apóstolos. E nós, como igreja individual, nós devemos estar como essas pessoas, centradas em Cristo, centradas no Evangelho de Cristo, centradas no amor de Deus. E nós devemos fazer isso aqui, ó. Desperta, igreja! Nós temos que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, tempo e afora de tempo. Vamos parar com essas coisas de inventar. Cada hora aparece uma coisa para evolução da igreja. Igreja não evolui. Igreja cresce. E cresce através do seu compromisso com o evangelho genuíno e verdadeiro. E às vezes não cresce em números. Pode ser em números também, mas às vezes ela cresce espiritualmente, em comunhão, em amor. E às vezes ela faz, pequena como ela é,
mas em comunhão, com amor, centradas no genuíno evangelho de Cristo, ela consegue transmitir o evangelho a milhares de pessoas, muito mais do que, às vezes, mega igrejas. Ela consegue ajudar pessoas nas suas necessidades. Sabe por quê? Porque quem faz a obra é Deus. Deus está vendo que aquela igreja, ela está centrada no amor de Deus, ela está centrada no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o Senhor age. Ele age poderosamente. Nós estamos querendo hoje muito ver. Nós temos que ver homens andando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas da sua doença. Enquanto a Bíblia diz o contrário. Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos invertendo a ordem. Para que essas coisas aconteçam, nós temos que estar buscando primeiro o reino de Deus. Nós devemos estar 100% ligados naquilo que envolve o reino de Deus, para que as outras coisas aconteçam. Vocês entenderam? Então, igreja, desperta, prega o evangelho, busca primeiro as coisas de Deus. E quando você vai buscar as coisas de Deus, você descobre o seguinte: a igreja é cristocêntrica. Cristo é o meio pela qual a igreja tem vida, pela qual a igreja pensa, pela qual a igreja age, porque ele é o cabeça. Se nós pegarmos o nosso corpo humano, nós vamos ver que o corpo não age. Se o nosso cérebro, que está na cabeça, não funciona, tem um problema. Eu falo, né, a gente dá muita palestra sobre saúde mental, e nós sempre dizemos isso: se o seu cérebro não está 100%, com certeza o seu corpo será afetado. Ou então pode ser o contrário, você afeta o seu corpo, e afetar esse corpo, você desencadeia algo em que o seu cérebro vai ser prejudicado. Vou dar um exemplo: o álcool, as drogas, o seu uso excessivo, o seu uso abusivo. Isso afeta a função do cérebro. Então, igreja, Cristo, como cabeça, ele não vai agir se você não está agindo conforme a palavra de Deus diz. Se você está se esvaziando, se você está pegando em coisas humanas, se você está pegando nessas mirabolantes fórmulas que cada dia aparecem, que diz que é para o crescimento da igreja, esquece. Você está afetando a Cristo. Cristo não pode agir no nosso meio se você se está apegando a ideias humanas. E o corpo é prejudicado. Vocês estão entendendo? Então nós devemos despertar para isso. A nossa vitória foi feita na cruz do Calvário. Nós devemos aprender isso. Devemos relembrar. Devemos buscar novamente. Eu vou voltar de novo ao meu versículo. Desculpa, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Foi Deus que deu. Foi devido ao seu imenso e grande amor. Deu o seu filho unigênito, o seu único filho. E eu vou iniciar o versículo de novo para ficar bem gravado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nele quem? Em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa vitória veio da cruz, do derramamento de sangue de Jesus. A nossa vitória veio que ele não ficou no túmulo. O túmulo está vazio. Cristo ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Nós podemos dizer isso como igreja.
Nós podemos dizer isso. Do nosso meio. Nós estamos em comunhão. Nós podemos enxergar isso. Que a nossa vitória foi realizada na cruz do Calvário. Se sim, nós somos uma igreja que estamos na simplicidade da pregação do Evangelho. Irmãos, já vai para... Eu estou com 54, 24, já vai para 30 anos. E nós estamos anunciando essas verdades, seja para o mundo, seja para dentro da igreja. E tem 30 anos que nós estamos dizendo: igreja, se apegue à simplicidade do Evangelho. Se apegue à simplicidade do que a Bíblia nos diz. Se pegue à simplicidade de conseguirmos a vitória através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E eu repito para você, o segredo é perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso. Somente isto. Através disto aqui, do 42, de Atos 2, acontecia o que está escrito em Atos 2 e 47, e a igreja ia caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos, e não intertidos, salvos, porque havia a simplicidade do verso 42. Vamos manter isso, irmãos, ou vamos recuperar isso no nosso meio, e Deus agirá, e agirá de uma forma tão poderosa que nós vamos ter que cair de joelhos para adorá-lo. Porque somente a Deus nós adoramos. É outra coisa que a igreja tem que aprender. Nós não adoramos a Cristo. Nós não adoramos ao Espírito Santo. Nós adoramos a Deus, porque é um mandamento. E nós adoramos a Deus pelo que Ele fará no nosso meio. Atente para isso. Atente para isso. Tem 30 anos que eu prego sobre isso. E enquanto o Senhor me der vida, eu vou pregar sobre isso. A simplicidade do Evangelho, a maravilhosa graça de Deus e a suprema soberania de Deus sobre todas as coisas, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Amém? E Jesus morreu na cruz, foi por você. Foi por você. Então, devido a esse grande sacrifício, nós devemos ter respeito ao que Ele pede que nós façamos. Devemos esquecer as nossas ideias humanas e colocarmos Cristo em primeiro lugar. Porque se Ele não for o primeiro, então Ele não é o nosso companheiro. Não. Se Cristo não for o primeiro em nossa vida, esquece, Ele não está sendo seu companheiro. O motivo do nosso viver. Não, Ele não está sendo o motivo do nosso viver. Então pense nisso. Repense, e pense, e repense, e pense, e repense. Porque o Senhor precisa de cada um de nós para pregar o seu evangelho genuíno e poderoso, na simplicidade que Ele nos mostra. Amém? Próxima aula, nós vamos continuar e vamos ver mais alguns detalhes sobre o que é a igreja e seus sacramentos. Então, eu te convido a estar comigo na próxima aula, para aprendermos mais um pouco sobre essa maravilhosa graça de Deus que se revelou em Cristo
e através de Cristo se revelou nos apóstolos, e através dos apóstolos, que nós chamamos de igreja, existe hoje. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.